Salve, fiel, tudo jóia? Gente, novamente de volta no canal, trazendo para vocês um giro de informações do Corinthians. E vamos falar um pouquinho do mercadão da bola. Após o Timão terminar aí o Campeonato Brasileiro, a diretoria do Corinthians está a todo vapor aí no mercado, visualizando, olhando, conversando com representantes, com empresários, a respeito de fazer grandes contratações. E Mantuan, que tem apenas 23 anos, foi oferecido ao Corinthians. Ele tem 25 jogos nessa temporada, fez 3 gols e 4 assistências. Foi titular em 14 jogos no Zenit. Ele é um jogador, por ser muito jovem, né, tem muita técnica, é um jogador inteligente, recompõe bem os passos, pode jogar na lateral, consegue jogar no meio campo, é um jogador de muito recurso. E se precisar dele apoiar o ataque, também tem qualidade técnica suficiente para isso. Só que é um jogador que o Zenit quer 2,5 milhões de euros. Porém, o Corinthians, após ele ser oferecido ao Timão, o Corinthians ainda não respondeu os representantes do atleta. Então o Corinthians está analisando, né? Tá estudando. O Corinthians hoje tem um Cifute para ajudar a analisar. Então olha todo o percalço, todo o percurso do jogador, todo o histórico, de tudo um pouco o Corinthians analisa para fazer uma contratação. Mas por enquanto o Corinthians está estudando internamente essa possibilidade de contratar aí Mantuan. Gente, sobre Gabigol. Gabigol acabou participando aí do podcast Par e você percebeu que algumas indiretas que ele deu, ele tá afim de jogar no Corinthians. Tá afim de jogar no Corinthians. Tendo em vista que o Timão, no início do ano, foi atrás dele. Tudo que ele pediu pro Flamengo, o Corinthians ofereceu. E mesmo assim, ao final, o Gabigol não aceitou jogar no Corinthians. O Gabigol ainda não fechou com o Santos, porque ele quer um atacante para jogar lá dele. O Santos ainda não tem. Porque a palavra dele no Podpah é: para onde eu for, ano que vem eu quero ser campeão. O Gabigol é multicampeão no Flamengo. Então ele quer dar continuidade à carreira dele, sendo campeão. Ele falou que praticamente fez a carreira dele toda no Brasil e não se arrepende de nada, porque é melhor jogar no Brasil, ser campeão, do que ficar em 15º, 16º, 18º, 17º, né, na Premier League. Então o Gabigol, pelo que eu percebi, se o Corinthians chegar e fazer uma proposta oficial, Gabigol fecha com o Timão. Sobre Roger Guedes, Paulo Pitombeira acabou avisando o Corinthians aí que o Flamengo quer contratar o jogador. O novo presidente do Flamengo quer que essa contratação do Roger Guedes seja a cereja do bolo, seja a contratação para representar o Flamengo sobre publicidade, representar o Flamengo dentro de campo, né, toda estrutura de marketing. Roger Guedes é um excelente jogador, ganha uma bagatela aí de praticamente 5 milhões, né, do Catar. Acho difícil. Por isso que o Paulo Pitombeiro, que tem boa relação, agora tem, né, antes não tinha, boa relação com o presidente Augusto Melo, avisou o Corinthians, porque se o Corinthians quiser contratar o Roger Guedes, precisa de ir o quanto antes possível. Mas sinceramente, eu acho que o Corinthians, o que tinha que fazer é a manutenção de Roberto, né, o jogador ficar, e não precisaria contratar aí o Roger Guedes, porque o Roger Guedes deu certo no Corinthians, mas em vários lugares não deu certo, porque o Roger Guedes acaba sendo polêmico, é um cara aqui de personalidade muito forte, né? E o Roberto não é, e o Roberto combina em qualquer um. Pode chegar, né, e não dá liga aí com outro jogador do Corinthians, que hoje o Corinthians também tem grandes medalhões, né? Soteldo, o presidente do Santos, Marcelo Teixeira, não quer negociar o jogador com o Corinthians, a não ser que a proposta do Timão seja excepcional. Mas o Grêmio ainda está na parada e o presidente do Santos, Marcelo Teixeira, prefere negociar o jogador com o Grêmio. É outro jogador, praticamente é igual o Roger Guedes, polêmico. É um jogador polêmico, é um jogador que tem dificuldade no grupo. E o Corinthians hoje está com um grupo muito acertadinho, apesar que não estava bem no brasileiro, né? Estava aí na zona de rebaixamento, mas todos os jogadores que concederam entrevista sempre falou:
mas o ambiente do Corinthians era bom demais. O que faltava é dentro de campo acertar. Como acertou dentro de campo, o Corinthians virou a máquina. Em 10 jogos, 9 vitórias, a maior arrancada do Brasileirão da história do Corinthians. Só perdeu aí nesse segundo turno para a melhor campanha, que foi o campeão, o Botafogo. Se não tivesse mais uns 8 jogos, 8 a 10 jogos, com certeza o Corinthians tinha condições tranquilamente de bater campeão, porque o time está bem montado, o time está acertado. Ramon Dias acabou aí acertando o time e escalando certo, substituindo certo. O time virou uma máquina de marcar gol. Com a chegada do Memphis Depay, com Hugo Souza, André Ramalho, Thales Magno, o Corinthians melhorou muito. E também, sobretudo, não esqueci de falar aqui, Carrídio. Que jogador esse Carrídio, hein? Joga muito, tanto joga na defesa, quando joga na defesa e joga no ataque. Marca muito bem, sai fazendo facão, sabe recompor espaço, virar a bola, sabe fazer o lançamento. Então, um jogador extraordinário, que o Fabinho Soldado disse na entrevista coletiva, que já está tudo encaminhado para fazer a renovação de contrato. Então, antes do Corinthians pensar em contratar, primeiro, na minha modesta opinião, é manter o elenco. Aí sim, caso tenha oportunidade, busca aí mais uns 3 a 4 jogadores para o Corinthians bater campeão ano que vem, 2025. Sobre a permanência aí de Yuri Alberto, o sucesso do Corinthians em 2025, para mim, vai passar muito pela permanência de Yuri Alberto e Garro. Após o Yuri ser premiado aí, vários prêmios aí de melhor no Brasileirão aí, né? Como artilheiro, um cara que desempenhou muito bem, Rodrigo Garro ter ganhado como o melhor meio do campeonato, aí esses jogadores são importantes para o Corinthians bater campeão ano que vem de um título nacional ou de um título internacional. Então o técnico Ramon Dias conseguiu montar um time belíssimo. E Roberto passou por uma fase muito difícil no Corinthians, né? Saía treinador, entrava treinador, não conseguia a posição para ir correto, sempre escalou o jogador de forma errada. E Roberto, vários treinadores escalou de centroavante, ele nunca foi centroavante, ele é um meio atacante de beirada. Isso dificultou muito o trabalho dele. Houve aquele problema com o Mano Menezes, que acabou chamando o jogador de burro, dizer que se sentiu envergonhado, se sentiu humilhado, né? Então, Roberto, depois, ele acabou sendo operado. Então, ele passou por um momento muito difícil. Se eu fosse ele, eu não saía, porque agora que chegou a hora de colher os frutos e ser campeão ano que vem. Porque ele disse que tem um sonho de disputar uma Premier League. Mas como ele é muito jovem, tem tempo de ganhar título no Corinthians e ir para um time maior. Porque tem como o West Ham está interessado nele, o West Ham está interessado nele, Nottingham Forest também está interessado nele. Mas são times, sinceramente, para ficar na Premier League de 15º, 16º. Isso para mim não seria bom para o Yuri Alberto, para a carreira dele, porque ele vislumbra chegar aí à seleção brasileira. E para isso tem que ter evidência, ganhando título, jogando num clube grande como o Corinthians, um Barcelona, Real Madrid, um Liverpool, um Chelsea, né? Não pode estar, com todo respeito ao clube, no West Ham, no Nottingham Forest, porque todo ano disputa a Premier League, mas chega em sexto, em 16º, 17º, 18º. Então, não é o clube para ele. Gente, falando um pouquinho do goleiro Hugo Souza, que acabou concedendo uma entrevista para o canal do Denilson Show, e ele falou um pouco da trajetória da carreira. A gente, o nosso papel aqui é analisar, né? É comentar com respeito, né? Mas a gente não sabe o dia a dia do jogador. E me surpreendeu tantas coisas que ele falou, que eu fiquei emocionado, cara. Passou por dificuldade, perda do pai, né? Foi jogado aos Leões do Flamengo, muito jovem, com 18 anos só, porque acabou cometendo uma falha, né? Pediu a oportunidade para Vitor Pereira. O Vitor Pereira falou palavras fortes para ele. Foi embora pro Chaves, lá acabou sendo rebaixado. Contratou um profissional para ajudar ele, para continuar treinando. Ia retornar ao Brasil, ia pro Flamengo, porque não tinha lugar para ele ir. O clube dele é o Flamengo. E aí, quando surgiu a ligação do Fabinho Soldado, diretor executivo do Corinthians, para ele vir jogar no Corinthians, foi o divisor de água. E diz ele que Fabinho perguntou: qual é o Hugo Souza que eu vou contratar? É aquele que quer ir para noite ou aquele cara que quer me ajudar? Eu falei: pode me contratar, professor, que eu vou responder tudo dentro de campo. E hoje, um dos principais jogadores do Corinthians, a espinha dorsal do Corinthians hoje,
um dos jogadores se passa por Hugo Souza, porque é um cara extraordinário, uma técnica refinada, um cara inteligente, muito corintiano, vibra demais e tá feliz demais que o Corinthians acabou aí fazendo a contratação em definitivo junto ao Flamengo por 800 mil euros, que corresponde aí a 4 milhões e 800, 4 milhões de reais. Então o cara tá feliz, a espinha dorsal do Corinthians tá montada, então a diretoria tem que preocupar em manter o elenco e fazer mais 3 ou 4 contratações pontuais, porque se continuar com essa pegada que o time tá, ano que vem chegou a vez de nós conquistar título. E aí, fiel, o que vocês acham? Corinthians ano que vem, mantendo esse time, fazendo umas contratações pontuais, consegue bater campeão aí de um título nacional ou internacional? Qual que é a opinião de vocês? Deixa aqui no canal um comentário, deixa um like no vídeo. Para você pode ser só um like, mas para mim é algo importantíssimo. Deixe sua inscrição no canal, ativa a notificação. Isso é muito bom para o YouTube entender que vocês estão gostando do conteúdo e começa a recomendar para toda a nação. Sem mais delongas, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.